No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como você pode ter muitos personagens na sua história e não se perder na sua narrativa. Eu assisto uma série que passa na Netflix chamada Ghosts, Fantasmas. E eu fiquei, assim, encantada com a série. Você sabe que eu sou dorameira, né? Eu amo um dorama, né? Aquelas séries coreanas. Aí eu tinha terminado o meu último dorama, nada tinha chamado muito a minha atenção. Aí eu vi que tinha uma temporada nova da série Ghosts, Fantasmas, que apareceu, né, quando eu ligava, né, a televisão na Netflix, aparecia. Eles aparecem assim, o que tá sendo lançado, né? Eu falei, quer saber? Vou ver qual é. Aí tinham vários personagens assim, né, na chamada da série. Aí eu comecei a assistir. Fazendo um resumo para você. Um casal jovem, o nome dela é Samantha, Sam. Ela é jornalista, escritora, e o marido dela é o Jay. Ele é descendente de indianos, né? E ele é chefe. E o que acontece? A Sam, ela recebeu de herança uma mansão mais para o interior, né? Num lugar mais afastado, numa cidade mais afastada. Eles são de Nova York. E ele trabalhava num restaurante lá, tal, e ela recebeu essa mansão de herança. E o que aconteceu com ela? A gente vê logo assim no início da série que a casa, né, a mansão, ela é assombrada por um monte de fantasmas. Tem vários fantasmas ali. E a Sam começa a falar, poxa, eu podia fazer aqui uma pousada, hein, amor? Poxa, toda empolgada, vou fazer uma pousada aqui, vai ser legal. Os fantasmas ficam desesperados. Não, tá maluco? Não quero gente aqui não, para perturbar a gente. Ai, que coisa horrível, tal. Aí um dos fantasmas, ele joga assim, ele tem o poder de conseguir empurrar, né, objetos. Ele empurra um vaso. A Sam, ela vai descer as escadas, ela escorrega no vaso, não vê o vaso, escorrega nele, bate com a cabeça no chão, fica em coma. Acho que ela fica 2 semanas em coma e volta lá para a mansão. Só que aconteceu uma coisa com ela. Depois do coma, ela começou a ver fantasmas. Ela consegue ver os fantasmas, se comunicar com eles, não é apenas ver, ela se comunica com eles. Aí nasce a história. Então ela transforma, né, a mansão em uma pousada. O marido dela depois vai no celeiro, faz um restaurante dele, em que ele é chefe. Mas o que eu quero falar aqui para você é sobre os personagens. E como a criação dos personagens e a alternância deles na história é fascinante. São vários fantasmas, eu não sei se eu vou lembrar de todos. Tem os 2 personagens principais, a Samantha e o Jay, que são os donos, né, da mansão. A Hattie, que é uma senhora muito, muito rica, pomposa, sofisticada, que ela era uma antepassada da Samantha, né? Que ela teve indústrias, ela era muito rica, teve indústrias, e ela meio que botava menores para trabalhar, ela era bem politicamente incorreta mesmo. O Sassapis, que é o Sass, que é um indígena, de séculos. O Thor, que é o Thorfinn, que é um viking, que tinha feito invasão lá e sem querer foi esquecido pelos amigos e morreu com um relâmpago, né? Foi atingido por um relâmpago. Tem a Flower, que é uma hippie, que foi atacada, só vive doidona, que foi atacada por um urso.
E tem vários outros personagens. Eu acho que são 7 fantasmas, mais ou menos. Tem a Alberta, que é uma cantora de jazz. E o que acontece com esses personagens? Primeiro, eles são únicos. Eles têm as suas características próprias. Eles têm as suas formas de falar, as suas vozes particulares. Segundo, todos eles têm um passado. O passado deles, naturalmente, envolve a vida pregressa e a situação da morte deles. Eles estão presos ali naquela casa, porque as mortes deles foram relativas àquela casa, porque é uma casa antiquíssima, né? E por eles estarem ali há tanto tempo, eles criaram um vínculo de amizade. E mostra, depois que a Samantha chegou lá e ela conseguiu se comunicar com eles e ajudá-los, mostra o desenvolvimento dos personagens. Eles vão melhorando como seres humanos, porque eles ficavam lá vagando meio sem sentido. A Samantha chegou para dar um sentido à vida deles. Ela os ajuda, ela criou um relacionamento de amizade com eles. E uma coisa que é interessante, cada episódio mostra um problema diferente de cada um deles. Então, vamos supor, no episódio 12, a Alberta, que é essa cantora de jazz, ela quer descobrir como ela morreu. Então, é um mistério, né? Ela quer descobrir como ela morreu e ela começa a perturbar lá a Samantha. Poxa, Samantha, vai investigar como eu morri e tal. Aí descobrem que tem um nerd que tem um podcast que é louco pela Alberta e tem tudo sobre ela e sabe muita coisa sobre o passado dela. Então, cada episódio, o foco narrativo é em um personagem. Os outros personagens participam? Sim, mas eles são como se fossem meros coadjuvantes. No episódio seguinte, um outro personagem está com um problema grande. Digamos, um dos personagens que morreu lá, que é o Trevor, ele morreu nos anos 2000, e ele era um funcionário da Bolsa de Valores, se eu não me engano, trabalhava numa empresa, né, com a Bolsa de Valores, e a filha dele encontraram o corpo dele lá no rio, que passava lá no lago, lá perto da propriedade. Aí a família dele apareceu, um amigo dele, descobriram que ele tem uma filha. Então, naquele episódio, foi o Trevor. E ele tem as características próprias dele, o jeitão dele. Então, essa alternância de personagens por episódio, eu achei muito legal, muito interessante. E é uma coisa que a gente consegue fazer no nosso livro. Cada capítulo, um personagem. O seu livro tem 30 personagens. É muita coisa, né? Mas se a gente for ver os livros de fantasia, é personagem pra caramba. Tipo, no Senhor dos Anéis da Vida, um Harry Potter, é gente que não acaba mais. Então, se a gente fica, ai meu Deus, como é que eu vou encaixar essa galera toda na minha história? Você pode, cada capítulo, como se fosse um episódio, falando de um personagem, não anulando todos os outros, mas o foco narrativo vai ser naquele personagem da vez. Ou, se isso eu fiz nos meus romances em que eu narro em primeira pessoa. Eu alterno, cada capítulo é um personagem que está narrando. Então, no Capitão Coreano, um capítulo era o capitão que estava narrando, o outro capítulo era a Márcia, que era a minha personagem. Aí, no outro capítulo, era a Kim Nari, que era uma das tripulantes do navio, uma coreana lá que era tripulante. E vai alternando. Você pode alternar. Não tem problema nenhum.
se você pode até colocar lá no título do seu capítulo, Maria, o capítulo narrado pela Maria. Se eu não me engano, aquele romance A Garota no Trem, acontece isso. Tem uma alternância de narradores. Ela, a personagem principal, aí tem a outra personagem que mora na casa, que ela fica olhando, né, imaginando a vida deles, do casal. Então, vai alternando os personagens. Você pode fazer isso naturalmente. Se for em terceira pessoa, melhor ainda. Você pega um personagem para ser o foco narrativo. Mas sempre fazendo o quê? Dando personalidade, dando passado, dando uma voz única para o seu protagonista. Eu tenho um curso que é o Como Criar Personagens Únicos e Arrebatadores, que eu falo muito bem sobre isso, bem explicadinho. Como você vai criar o seu protagonista, não necessariamente só o seu protagonista, os outros personagens, para criar vozes para eles também. Porque nessa série, na série Ghost, cada personagem ele é criado, isso que eu achei fantástico. Cada personagem foi criado como se ele fosse. Cada um é o protagonista da sua história. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas tretas. E isso enriquece tanto a história. Nossa, eu maratonei. As 6 temporadas, eu já assisti todas as 6 temporadas. E a série não é longa. O episódio tem a duração de como se fosse um anime, 23 minutos, 24 minutos. São episódios curtinhos e que deixa a sua história e deixa a história, né, mais dinâmica. E eu dou licença para você, para os seus capítulos serem curtos. Pode escrever capítulo curto, não tem problema não. Você pode escrever capítulos curtos, com cenas curtas. O seu capítulo pode ser uma cena. O seu capítulo não precisa ser uma cena, várias cenas gigantescas. Você pode fazer um capítulo para cada personagem. Olha que maneiro! E fazendo com que todos eles tenham conexão ao longo da história. Gente, assista essa série. Ghosts. Fantasmas, é comédia, é levezinha, bobinha, é deliciosa, sabe? Tem episódios que são mais tensos, tem uns que são mais levezinhos, mas é comédia. Eu gargalho, né? Eu morro de rir nas cenas, nos episódios, são maravilhosos. É bem o estilo do The Good Place. Se você assistiu The Good Place, assista Ghosts, você vai adorar. É maravilhosa, é muito linda. Eu agradeço você por ter assistido até aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo.